Um, dois, três e olá pessoal, eu sou Paulo Pontes, faço parte aqui do Pod Pontes, que é o meu podcast, onde eu falo de coisas que me vêm na cabeça. Deixa eu me aproximar um pouco aqui do microfone para ficar um pouco melhor o áudio, né? E hoje eu tô gravando esse episódio em formato de vídeo por alguns motivos. Mas o primeiro deles é porque a gente vai fazer meio que um react, gravar minha reação, lembrando de coisas que eram sucesso 15 anos atrás. Eu queria fazer uma matéria de 10 anos atrás, na verdade, pra gente ver se teve muita diferença, de 5, mas eu não achei assim conteúdos tão relevantes. E aí eu fiz uma pesquisa um pouco diferente do que eu tinha imaginado no início. Então coloquei novidades que marcaram 2009 e eu também vou pegar uma matéria aqui, eu ainda não vi as matérias, tá? Que são coisas que serão tendências em 15 anos, porém eu filtrei aqui na barra de pesquisa para ser apenas conteúdo de janeiro de 2008 até dezembro de 2009, para a gente meio que verificar se as previsões estavam corretas ou se elas estavam incorretas. Quem estiver vendo por vídeo vai conseguir acompanhar a minha tela e a minha reação. Quem estiver ouvindo só por áudio não tem problema, porque afinal é um podcast, né? E eu espero que essas motos e barulhos que estão acontecendo, é um domingo, né? Não atrapalhem tanto assim a qualidade do vídeo, porque eu vou fazer depois um tratamentozinho para para vocês ouvirem com melhor qualidade. F11. Então vamos lá. 10 coisas que todo mundo fazia ou usava em 2009. Essa matéria é do Tech Tudo. Pelo que eu tô vendo aqui, faz parte aí do grupo Globo. E é uma matéria que ela foi feita em 2019 pelo Fernando Souza, que foi atualizada há 4 anos atrás. Então foi atualizada aí ainda em perto de 2020, 4 anos atrás já, né? Então, não parece. E aí eu tive, voltando, né, explanando o conceito do episódio, eu tive essa ideia porque assim que virou 2024, a gente sempre se assusta com quem tá fazendo 18, quem tá fazendo 14, 15 anos, 20, 25, e não parece, né? Mas 2009 já foi há 15 anos, então o pessoalzinho aí de 2009 faz 15 anos esse ano, e eu achei legal, achei um tema diferente pra gente revisitar aqui no canal. Então, no canal não, no podcast, né? Então vamos lá, sem mais delongas. Aqui a introdução fala sobre que o uso da tecnologia, né, 10 anos atrás era muito diferente, tal. O primeiro tópico, depois vocês comentam se vocês faziam, se vocês não faziam essas coisas que estão aqui. Baixava músicas no Emule para ouvir no MP3, que aparentemente era um software que você usava aí para baixar as músicas não sei se do computador, do YouTube talvez. Salvava no computador, provavelmente pegava vírus e passava no MP3, que na época ali tinha 256 e 512 megabytes. 2009 eu lembro que era muito a época do Psy, né? Aquelas músicas mais com batidas mais eletrônicas. Eu lembro que eu não tive MP3, então eu não usava esse site. Eu tinha computador, eu acho, mas eu não tinha internet em casa. Então, quando eu precisava de acesso à internet, eu usava pelo. Eu ia à Lan House. Não sei se isso é da época de muitos aqui, mas eu ia à Lan House para estudar alguma coisa, fazer. Aí eu baixava no meu no disquete, às vezes. É 2009 que a gente tá falando, né? É. E aí eu copiava as coisas, salvava no disquete. E aí usava o resto do tempo pra me divertir, pesquisar as coisas. E aí eu editava no computador de casa que a gente tinha o trabalho para entregar, quando era alguma pesquisa, alguma coisa assim.
Não usei, então, infelizmente, já começamos aí falhando nessa lista. Não conhecia o Emule. Reclamou do novo Orkut. O Orkut, ele foi, assim, era uma febre mesmo, né? Era o que, talvez, o Instagram é hoje, que já era, em 2009 ele já tava dando tchau, na verdade, não tava? Não, ele tava, ele tava aí no auge, eu acho, em 2009. E a gente fazia N coisas, né, no Orkut. Eu não tinha várias contas, eu sei que tinha pessoas que tinham aqueles 5 perfis lotados, mas com as mesmas pessoas, o que acabava não fazendo muito sentido, né? E aí depois o Orkut tinha a Colheita Feliz, tinha o Café Mania. Gente, eu era uma criança em 2009, então eu usava ele para essas coisas, não me julguem. Entre as novidades, possibilitava personalizar a página de perfil, é verdade, a gente conseguia colocar tipo uns papéis de fundo bem diferenciados, né? Eu tinha um problema com senha, então praticamente toda vez que eu precisava fazer um login, eu criava uma, eu criava uma nova conta, porque eu nunca lembrava. Então eu devia ter assim uns 1000 perfis até conseguir me estruturar e entender o que eu estava fazendo em um só. E aí depois disso, eu tive um perfil lotado só, não deu tempo de lotar o segundo, mas eu lembro que tinha gente que tinha bastante. E aí aqui tem uma nota dizendo que a rede não conseguiu resistir à concorrência, sucumbindo ao Facebook. Mas alguns de seus recursos deixaram saudades, olha que saudosismo. Tentaram criar um novo serviço, mas não teve sucesso. Então aí talvez um dia a gente volte aí a conversar apenas sobre o Orkut. Não sei se tem pessoas que eram fãs e que tenham saudades a ponto de dissertar aí sobre ele. Ponto 3. Teve um celular Nokia. A Nokia realmente era a dona do pedaço nessa época, né? Era o que a Apple é hoje. Talvez até maior, eu acho, porque eles eram praticamente uma unanimidade, né? Quem tinha dinheiro para comprar BlackBerry, tinha BlackBerry. Mas era praticamente BlackBerry e Nokia. E tinha Samsung também, ela tinha uma boa fatia do mercado, mas nada que o Nokia, assim, não tivesse. E eu acho que com 2007 a gente já tinha o iPhone. Pode ser que eu seja encanado ou não, mas talvez o Fernando tenha errado aqui nesse ponto, né? Acho que a gente não usava mais esse celular em 2009. Tinha aquele que era de subir e descer da própria Nokia. A gente já tinha o V3 lá em 2006. Não sei. Mas a Nokia ainda era bem forte mesmo nessa época. Ponto 4. MSN, mais uma rede social. Então, botão de atenção, Winx e webcam. Webcam, a gente tinha em casa uma webcam, não em 2009, mas a gente teve depois. E o botão de atenção faz muita falta hoje. Imagine a geração alfa com um botão que chamaria atenção. Não sei o que poderia acontecer, né? A gente que é geração Z já já não tem muita paciência e esse botão ele chamava atenção, piscava a tela, eu acho. Mandava como se fosse uma notificação mesmo, né? Se eu não me engano, invadia a tela, alguma coisa assim. 5. Assistia filmes no DVD. É verdade. 10 anos não, né? 15 anos atrás, a forma mais comum de assistir a filmes era comprando ou alugando o DVD. Então, na mesma lan house que a gente ia para acessar a internet, às vezes a gente ia também para fazer o aluguel de filmes, porque era a locadora também, né? É, não era. Aqui tá falando que era uma mídia popular pelo baixo custo. Porém, se você fosse assistir 10 filmes, ia sair mais caro do que pagar streaming hoje em dia, né? Que eram uns R$ 2 mais ou menos 1,50, dependendo se fosse dia de semana. Eu acho que você podia ficar uns 2 dias. E aí depois ficava. No final de semana era um pouco mais caro. Então, não acho que valia a pena. Jogava no PS, o sexto ponto, né? Jogava no PlayStation 3, Xbox 360 ou Nintendo Wii. Não tive nenhum desses videogames, porém eu lembro do Xbox 360. Ele perdurou aí por um bom tempo. Eu lembro que no ensino médio a Fernanda tinha na, na minha sala. E
Não joguei, não fez parte aí da minha história, mas eu lembro que realmente foi um sucesso. Ponto 7. Jogava Farmville no Facebook e no Orkut. Esse daqui, Farmville, é a Fazenda Feliz, eu acho, né? É, é a Fazenda Feliz. Então eu amava jogar Fazenda Feliz, como eu já disse anteriormente, mas eu não lembro dele no Facebook, não. Eu lembro do Café Mania e o Buddy Puck e a Colheita Feliz. Eu lembro desses daqui. Era muito divertido, gente, eu amava. Usava o Twitter, isso em 2009? Não, em 2009 eu ainda não usava o Twitter. E realmente era uma época que ele permitia usar apenas 140 caracteres. E eu acho que ficou muito famoso o Twitter pelas hashtags. Eu acho que o Tumblr também já usava hashtag nessa época. E aí aqui, em 2009 a gente, não sei se você vai falar disso, mas fica aqui um bônus. A gente teve aí a morte do Michael Jackson, né? Eu já sabia porque eu conversei com uma pessoa ainda durante essa semana e a gente lembrou que o Michael Jackson morreu em 2009 e a minha sala fez um minuto de silêncio para relembrar, não comemorar, né, gente, mas para relembrar a morte dele. Inclusive, o Michael Jackson voltou mega à tona agora, devido à inocência dele, né, que foi provada nos casos de pedofilia e assuntos que são muito complexos para eu trazer aqui, porque eu ainda não entendi o que está acontecendo na verdade, né, que envolve aí a Ofra, sobre as pessoas que frequentavam aí, famosos, né, pessoas que frequentavam uma ilha de exploração infantil. Enfim, voltando aqui para 2009, o nono ponto amava o Windows XP. É porque não tinha muita opção, né? O Windows XP ainda era uma unanimidade em 2009, visto que o Windows Vista, nossa, o Windows Vista não tinha agradado o público. Eu não lembro qual era o problema do Windows Vista, mas eu lembro que ele realmente odiava, era odiado. E aí o Windows 7 foi anunciado aqui, ó. O Windows 7 foi anunciado justamente em 2009 para substituir o Windows Vista. Então a gente tem um marco aí importantíssimo para a tecnologia, que foi a chegada do Windows 7. E por fim, acho que esse é o último, né? É. E aí, por fim, a gente tem aí o uso da câmera digital para tirar foto. Eu ainda tenho a minha. Foi 2009? Foi 2009. Em 2009 eu queria, porque queria, eu não tinha nem celular. E aí eu lembro que a gente foi eu, a minha mãe, a minha irmã e o meu pai vou falar que foi as Casas Bahia. E a gente comprou a minha primeira câmera digital. Minha mãe falou que era para eu comprar um celular. Na época, os celulares já tiravam fotos. E ela falou assim: por que você não compra um celular que já tira foto? Mas eu não queria. E aí depois de muita insistência, eu consegui a câmera digital. E aí a gente tirava fotos na câmera digital com muito mais qualidade, né, do que tinha nos telefones. E aí depois a gente passava no computador e postava no Orkut. E postava no... criava e a gente criava o álbum lá no a gente criava o álbum no Orkut e postava. Ai, gente, que situação. Pelo menos não tinha que escolher apenas 10 fotos na Instagram. A gente podia postar quantas fotos quisesse. Falo mesmo. Deixa eu sair aqui da tela inteira, então a matéria do Tech Tudo já acabou. Que tem um crédito também pro Yuri Hildenbrandt. Agora a gente vai ver aqui essa matéria da Gazeta do Povo. A gente não tem o autor, sendo. Eu vou passar por cima dos pontos, vai. Não vou falar de tudo porque é uma matéria muito completa dessa vez. E eu não quero falar de política, mas só que aqui, em 20 de janeiro de 2009, o Barack Hussein Obama tomava posse como o primeiro negro a presidir os Estados Unidos. E ele foi aí
sucessor do presidente avaliado como um dos piores da história, que foi o George Bush. Aqui, 25 de junho, que foi a morte do Michael Jackson. Então, o Michael Jackson é levado às pressas ao hospital após uma parada cardíaca e morre um mês antes de uma série de 50 shows programados. Nossa, ele ia fazer 50 shows só em Londres. O funeral, realizado 70 dias após, reúne 20 mil pessoas. Gente, é muito tempo. Imagine 70 dias depois. Nossa, eu achei essas matérias da Gazeta do Povo muito informativas e tristes. 9 de outubro, Nobel da Paz. Barack Obama ganhou o Nobel da Paz. E notícia surpreende a comunidade internacional e ele próprio. No discurso do recebimento, o presidente defende o envio de mais soldados ao Afeganistão. Eu não sei nada sobre o Prêmio Nobel da Paz. As pessoas não sabem que vão ganhar? Voltei aqui, pessoal. Então, eu achei uma matéria da Exame que explica que o processo de escolha do Nobel ele começa, né, com os comitês de cada área. Então, a gente tem a física, tem a literatura, a gente tem a química, são 5 categorias. E aí tem a paz também. E aí professores e acadêmicos de diversos países eles solicitam a indicação para a premiação. Anualmente, os comitês eles recebem entre 200 e 300 indicados. E aí milhares de pessoas em todo o mundo, legisladores e ministros de todos os países, até vencedores anteriores, professores universitários, eles podem propor um nome antes do prazo final. E aí, os 5 membros do Comitê Nobel também podem indicar nomes na sua primeira reunião. Então, essa aí é a primeira etapa. E aí, na segunda etapa, os comitês elegem uma lista com os candidatos que melhor se encaixam nas expectativas aí do prêmio. E aí, depois da decisão final das categorias, o vencedor é anunciado publicamente apenas em outubro. Olha só. E aí os indicados que não forem premiados só podem ter seus nomes revelados oficialmente após 50 anos. Gente, eu confesso que eu não sabia disso. Então, realmente, a surpresa do Barack Obama faz total sentido, porque, pelo que eu entendi, ele pode ter sido indicado por um exemplo, tá? Pelo amor de Deus, não vamos dizer que eu estou afirmando isso. Então, ele pode ter sido indicado pelo próprio comitê, e aí é isso. Simples. Aí. Vamos voltar aqui para a lista, que a gente já foi longe, né? Deixa eu ver aqui. Fogo Amigo. Visita Controversa. A minha cabeça ainda tá pensando no Prêmio Nobel, que eu não sabia disso. Conferência de Copenhagen. E aí, Suriname atacam garimpeiros brasileiros em Albina. Não lembro de muitas dessas coisas, ou também não sabia. Não era muito ligado nessas coisas nessa época, né? Era apenas um pitico. E aí um outro ponto que eu tive que fazer uma pausa aqui, eu até pensei em dividir em 2 partes, mas eu achei que o conteúdo ia ficar assim, é um pouco é pouco conteúdo para 2 episódios, mas é muito conteúdo para um só. E aí eu queria trazer um panorama de como que as pessoas imaginavam que a gente estaria aí no nosso futuro próximo. E eu achei uma matéria aqui da Exame também, que ela fala, assim, uma introdução de um livro, praticamente, que existe, que é um livro que se chama 2015, Como Viveremos, e ele é do autor Etevaldo Siqueira. E aí tem um trecho que eu li aqui, é a matéria de 2008, que ele fala algo que, assim, incabível se a gente for pensar hoje. Ele diz aqui: na próxima década, especialistas da área preveem mudanças radicais na forma de ver e lidar com o mundo. Imagine executivos dispensando o jornal impresso no café da manhã. Gente, quem que lembra de jornal impresso?
eles receberão as informações que necessitam enquanto se barbeiam com um aparelho celular. Aqui, a primeira vez que eu li, eu confesso que eu fiquei pensando assim, se barbeiam com um aparelho de celular não faz sentido, mas são duas atividades, tá? Então eles vão ver as notícias pelo celular enquanto estão se barbeando. Eu não consigo me barbear fazendo outra coisa, mas eu acho que o intuito aqui do livro dele, eu acho que é bem óbvio, né? Então a gente pode dizer que nesse ponto ele estava 100% correto, porque as informações já tem um bom tempo que estão na palma da mão, né? No celular. E aí tem um outro ponto que ele fala aqui, porque é um livro que, além de tudo, ele é ilustrado. E aí, em vez de tom profético, os depoimentos, em sua maioria, estão embasados em um discurso de indicações de tendências. Aí tem mais um ponto, que aí, para mim, aqui ele está se referindo a Alexa, que ele fala aqui, suponha que você esteja no escritório e acione um aparelho inteligente, um pouco maior que a sua agenda eletrônica, com tela de alta definição. Então a gente tem hoje aquela Alexa que ela acompanha o som da nossa voz, que tem a tela em alta definição, sem contar que a gente tem também nas TVs, né? E ele se auto-apresentará funcionando como um computador de bolso que edita textos, que edita textos. Aí é telefone, internet sem fio, sistema de navegação GPS, tradutor automático de quatro idiomas, aí ele forçou, né? Porque hoje ele traduz para todos. Gravador de som, de vídeo, de fotos, televisor. Para mim, ainda tá um pouco confuso, porque, igual eu falei, em 2007 a gente já tinha o iPhone, né? Que fazia praticamente tudo isso sem a assistente virtual, que hoje é a Siri. Deixa eu ver se ele fala mais alguma coisa aqui que é interessante. Os estudantes terão auxílio efetivo da internet para pesquisar cada disciplina em super bibliotecas virtuais, isso é verdade. Eu que fiz agora a pós-graduação na USP, ela tem uma própria biblioteca digital com inúmeros acervos. E na época da faculdade, a Exanc também já tinha uma biblioteca online, eu só não lembro muito como que funcionava o aluguel, mas eu acho que era por um aplicativo e não tinha que pagar, porque você tinha direito ali a acessar esses livros. Ó, aqui ele foi grandão. Ainda não temos isso. Haverá aparelhos de som e vídeo comandados por códigos eletrônicos monitorados pelo olhar do dono ou sua impressão digital. Ao mesmo tempo que ele imagina e não imagina uma Alexa, hoje é por voz, né? Eu acho que pelo olhar é um pouco assustador, mas será que daqui 10 anos ou 15 eu vou voltar e achar que isso daí é um absurdo? Não sei, né? E daqui 10 anos, aliás, daqui 10 anos eu incorporei o personagem ali de 2009. Mas em 2015, a gente já tinha Alexa, ela não era o que é hoje, né? Mas a gente já tinha sim. Calcula-se que mais de 120 milhões de brasileiros poderão receber os benefícios eletrônicos como Wi-Fi. Aí eu trouxe aqui para vocês, na Amazon a gente tem os capítulos que tem esse livro. E aí é interessante que ele fala aqui, ó, da hiperescola, a revolução do teletrabalho, que é algo que explodiu em 2020, no período pós-pandêmico. A sociedade da informação, nada será como antes. Então, acho que são pontos bem interessantes que eles previam aí para um futuro, né? Mas eu acho que deu para pegar aí a ideia de como que era o mundo lá em 2009. E 15 anos, seja aí bem-vindo, pessoal que faz 15 anos, pessoal que nasceu em 94, seja bem-vindo aos 30. E eu que nasci em 95, farei 23 anos de novo. E eu esqueci de falar, né? Pra você que gostou, compartilhou. Aliás, pra você que gostou, curte, compartilha, comenta. Não esquece de comentar. Quero saber se vocês faziam essas coisas em 2009. Se vocês imaginavam que o mundo estaria assim, imaginavam que teríamos carros voadores ou não. E o que recebemos foi o Tesla. É uma evolução, né? Mas não imaginávamos que teria naquela época. Sei lá. Não sei o que pensar. Apenas curte e comenta. Espero que vocês tenham aí uma excelente semana, um ótimo dia. E beijo, é isso aí, pessoal. Fui. Tchau.